De Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 60. Readquirida a tranquilidade de espírito e com ela seu bom humor, Elizabeth exigiu de Mr. Darcy que ele lhe contasse como se apaixonara por ela. "Como começou?" disse ela. "Compreendo que tenha progredido gradualmente após o primeiro passo, mas o que foi que o impulsionou? Não posso determinar a hora ou o lugar, o olhar ou as palavras que alicerçaram meu amor. Já estava no meio e ainda não sabia que tinha começado. Quanto à minha beleza, foi desde logo negada pelo Senhor. E quanto aos meus modos, meu comportamento para com o Senhor sempre esteve perto da má educação. E quando me dirigia ao Senhor, era quase sempre com o intuito de feri-lo. Agora, seja sincero, foi por minha impertinência que me admirou?" "Admirei-a pela vivacidade de seu espírito." "Ou impertinência? Faltava pouco para isso. O que é certo é que estava farto de amabilidades, deferências e atenções. Desdenhava todas aquelas mulheres que falavam, agiam e pensavam com o único fito de o conquistar. Despertei sua atenção porque eu era diferente delas. Se não tivesse um fundo realmente bom, ter-me-ia odiado. Mas, apesar do trabalho que teve em disfarçar seus sentimentos, estes sempre foram nobres e justos. Em seu coração, nunca deixou de desprezar as pessoas que o cortejavam tão assiduamente. Ora, aí tem, poupei-lhe o trabalho de uma explicação. E, fato, pensando bem, começo a achá-la perfeitamente razoável. De resto, não me conhecia nenhuma boa qualidade, mas ninguém pensa isso quando se apaixona." "E não havia bondade na afetuosa atitude que teve para com Jane quando ela esteve doente em Netherfield?" "Querida Jane, quem não teria feito outro tanto por ela? Mas faça isso uma virtude se quiser. Minhas boas qualidades ficam a seu cuidado e pode exagerá-las como melhor lhe convier. Em troca, cabe-me o direito de provocá-lo e discutir com o Senhor todas as vezes que me apetecer. E para começar, diga-me por que razão, à última hora, se mostrou tão indeciso? Por que razão se mostrou tão tímido comigo na primeira vez que nos visitou e depois, quando aqui jantou? E, sobretudo, por que conservava uma atitude tão distante e fria?" "Porque também você se mantinha grave e silenciosa e não me deu nenhum encorajamento." "Mas eu estava embaraçada." "E eu também." "Podia ter procurado conversar mais comigo quando veio jantar." "Um homem menos apaixonado que eu, talvez o tivesse feito." "É pena que encontre para tudo uma resposta razoável e que eu tenha o bom senso de aceitá-la. Mas pergunto-me, quanto tempo levaria ainda para se declarar se eu não tivesse interferido? Pergunto-me, quando se resolveria a falar se eu não o tivesse interrogado?
Minha resolução em agradecer-lhe sua bondade para com Lídia teve, sem dúvida, um grande efeito. Receio que, até demasiado, pois que será da moral se o nosso entendimento se deve a uma quebra de promessa, uma vez que eu não deveria ter mencionado o assunto. Assim não iremos longe. Não se preocupe. A moral está a salvo. As injustificadas tentativas de Lady Catherine para nos separar foram um meio de remover todas as minhas dúvidas. Não é a seu ávido desejo de exprimir sua gratidão que devo minha atual felicidade. Não me senti em estado de esperar muito tempo por uma intervenção sua. A comunicação de minha tia deu-me novas esperanças e eu estava decidido a saber tudo imediatamente. Lady Catherine foi-nos de imensa utilidade e isso deverá torná-la feliz, pois se ela gosta de ser útil. Mas diga-me, por que veio a Netherfield? Foi apenas para passear até Longbourn e ficar embaraçado? Ou terá pensado na possibilidade de consequências mais sérias? Meu verdadeiro objetivo foi vê-la e verificar se poderia alguma vez fazer que gostasse de mim. O motivo declarado, ou pelo menos aquele que confessei a mim mesmo, foi verificar se sua irmã ainda gostava de Bingley e, se ainda gostasse, fazer a meu amigo a confissão que mais tarde realmente lhe fiz. Terá a coragem de participar do nosso noivado a Lady Catherine? É mais fácil faltar-me tempo do que coragem. Mais uma vez que tem de ser feito, dê-me uma folha de papel e escreverei neste mesmo instante. E se eu não tivesse também uma carta a escrever, sentar-me-ia a seu lado e admiraria a regularidade de sua caligrafia, como certa jovem um dia já o fez. Mas acontece que também tenho uma tia e estou em falta para com ela. Elizabeth, que até então evitara ter de dizer aos tios que eles tinham exagerado a intimidade entre Mr. Darcy e ela, ainda não respondera à carta de Mrs. Gardiner. Mas, atualmente, sabendo que eles receberiam da melhor maneira a comunicação que tinha a fazer-lhes, ela sentiu-se quase envergonhada ao refletir que seus tios já tinham perdido 3 dias de felicidade e imediatamente respondeu o seguinte: Eu já lhe teria escrito, minha querida tia, para lhe agradecer como devia sua longa e carinhosa carta, tão rica em pormenores, se, para lhe dizer a verdade, não me sentisse aborrecida demais para o fazer. A senhora supôs mais do que aquilo que realmente existia. Mas, agora, suponha tudo o que quiser, dê largas à fantasia e entregue-se à sua imaginação para os voos mais arrojados, e a menos que me imagine já casada, não errará por muito. Escreva-me tão depressa quando puder e elogio-o ainda mais do que em sua última carta. Não me canso de lhe agradecer por não me terem levado até aos lagos. Não sei como pude ser tola a ponto de desejar tal passeio. Sua ideia dos pôneis é encantadora. Percorreremos o parque todos os dias. Sou a criatura mais feliz do mundo. Talvez outras pessoas já o tenham dito antes, mas nunca com tanta justiça. Sou mais feliz até do que Jane. Ela apenas sorri, eu rio. Mr. Darcy envia-lhe todo o seu amor, aquele
que ainda lhe resta. Contamos com todos em Pemberley para passar o Natal. Sua, etc. A carta de Mr. Darcy para Lady Catherine foi escrita em estilo bem diferente. Diferente também de ambas foi a carta que Mr. Bennet escreveu a Mr. Collins em resposta à última daquele cavalheiro. Caro senhor, venho incomodá-lo mais uma vez para novas participações. Elizabeth será em breve a esposa de Mr. Darcy. Console Lady Catherine como puder. Mas, se fosse o senhor, tomaria o partido do sobrinho. Ele tem mais para dar. Sinceramente seu, etc. Os parabéns que Miss Bingley mandou ao irmão por seu próximo casamento foram tudo o que havia de mais afetuoso e menos verdadeiro. Ela escreveu também a Jane nessa ocasião a fim de exprimir seu contentamento e repetir todas as suas anteriores declarações de estima. Jane não se deixou iludir, mas ficou enternecida e, embora tendo confiança nela, não pôde deixar de lhe escrever uma carta muito mais amável e carinhosa do que ela sabia que a outra merecia. A alegria que Miss Darcy exprimiu ao receber informação semelhante foi tão sincera quanto a de seu irmão ao enviá-la. 4 páginas foram insuficientes para exprimir todo o seu sentir e seu sincero desejo de ser estimada pela sua futura irmã. Antes de qualquer resposta de Mr. Collins ou parabéns de Charlotte para Elizabeth, a família de Longbourn soube que os Collins, em pessoa, tinham chegado a Hertfordshire. O motivo dessa súbita viagem tornou-se logo evidente. Lady Catherine ficara tão exasperada com a carta do sobrinho que Charlotte, que na realidade se alegrava com o casamento, desejou ir embora até a tempestade passar. Em um momento como aquele, a chegada da amiga causou um sincero prazer a Elizabeth, muito embora esse prazer tivesse de ser pago a alto preço, quando via Mr. Darcy exposto às delicadezas obsequiosas e aborrecidas de Mr. Collins. Darcy, no entanto, suportava tudo aquilo com uma calma admirável. Ouviu até com serenidade as palavras de Sir William Lucas, que o congratulou por ter conquistado a mais bela joia do país e exprimiu a esperança de todos eles se encontrarem frequentemente em St. James. Se ele chegou a encolher os ombros, foi apenas quando Sir William se afastou. A vulgaridade de Mrs. Phillips foi outra sobrecarga, talvez maior do que qualquer outra para a paciência dele. E embora Mrs. Phillips, tal como sua irmã Mrs. Bennet, se sentisse atemorizada diante de Darcy, que não tinha o bom humor de Bingley, todas as vezes que abria a boca era para dizer coisas vulgares. Elizabeth fazia tudo o que podia para protegê-lo das frequentes atenções de ambas, atraindo-o constantemente para junto de si ou dos outros membros de sua família, com quem ele poderia conversar sem mortificação. E, embora as contrariedades consequentes tirassem ao período de noivado muito de seu encanto,
faziam-na pensar, com maior satisfação, no futuro, antecipando a vida confortável e intimamente familiar que teriam em Pemberley, longe daquela sociedade tão pouco agradável para ambos. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!